Caro irmão, cara irmã, irmão de fé, irmã de fé, amigo, amiga, você que está agora na sua casa, no seu trabalho, você que está no hospital, você que está no carro, você que está ouvindo essa palavra dentro do seu ônibus, conduzindo exatamente você para um lugar de importância, ou então para um passeio, para a faculdade, para a escola, você que está aí ao lado do seu namorado, namorada, da sua família, você que está só, mas está na presença do Senhor, que é a companhia melhor que existe, que a graça e a paz de Deus estejam com você. Olha, eu gostaria de partilhar uma palavra que está em Ezequiel, no capítulo 33, versículos de 7 a 9. O profeta Ezequiel, ele foi levado por volta do ano 597 para o exílio na Babilônia, porque o povo judeu, o povo do reino de Judá, da região sul, daquela região onde hoje está Israel, cuja capital é Jerusalém, mas o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém, que era o reino de Judá. E o povo, nessa época, em 597 a.C., juntamente com Ezequiel, havia sido levado como povo cativo para a Babilônia. E Ezequiel é usado por Deus nesse contexto de exílio, nessa época, para exortar o povo para se voltar para Deus. Porque esse povo, quando chegou na Babilônia, acabou se deslumbrando com os deuses babilônicos, acabou se voltando para o culto aos deuses babilônicos. É claro que não foi todo o povo, foi parte desse povo. Ainda teve um pequeno resto que ainda nutria o culto a Javé, ao Deus da aliança no Horebe, mas a maior parte desse povo já estava sendo induzida e seduzida pelos deuses e pelas benesses da vida, da cultura e principalmente da religião babilônica. E é aí onde Ezequiel é usado por Deus para exortar a esse povo, principalmente o povo que estava se voltando para o culto à idolatria, para que esse povo aproveitasse o tempo o quanto antes para voltar para o seu Deus, para voltar o coração para a adoração ao Deus da aliança. E ele nos diz aqui no capítulo 33, versículo 7: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio, para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. O Senhor deixa claro nesse texto que o profeta, e o profeta aqui em questão é Ezequiel, o profeta é o porta-voz da aliança. Ele é um sentinela, ele é um guardião da aliança de Deus no acampamento, no arraial do Senhor, no meio do povo do Senhor. E é exatamente nesse contexto, e principalmente nesse tópico do capítulo 33, onde Deus vai deixar claro que a missão de Ezequiel, nesse dado contexto, era advertir a esse povo que estava na idolatria, que deveria abandonar o culto aos deuses, às criaturas, ao fogo, à árvore, a um tronco, aos pássaros, aos objetos feitos por mãos humanas de bronze, de prata e de ouro, enfim, a todos os bonecos, a todos os deuses criados, sejam deuses criados a partir das mãos humanas, ou seja, os próprios objetos, ou seja, os próprios fenômenos naturais, os astros, que são criados pela natureza e que foi por permissão de Deus e que são criaturas e que, portanto, estão abaixo de Deus. E esse povo estava idolatrando isso, assim como se idolatra também a pessoas, idolatra gente idolatrando gente. Então, o profeta Ezequiel, como porta-voz da aliança,
tinha essa missão de exortar esse povo que estava totalmente seduzido pela idolatria, que abandonasse isso, porque o ímpio significa aquele que não verte, que não está voltado para o culto ao Deus verdadeiro, ao Criador, mas que se volta exatamente para o culto às criaturas. E Deus deixa claro que se o profeta não anunciar que o ímpio, caso não abandone a idolatria, vai morrer, o ímpio morre, o ímpio fica distante de Deus e o profeta é responsável também por isso. Mas se o profeta advertir, se o profeta aconselhar e bate naquela tecla e bate na pedra que às vezes é o coração da pessoa que está distante de Deus e mesmo assim a pessoa não quer se voltar para Deus, o ímpio fica distante de Deus, o ímpio morre, mas o profeta já não é responsável porque ele já cumpriu a sua missão. Ele já advertiu a pessoa que está distante de Deus que ainda há espaço, que ainda há tempo, mas o profeta ele não tem o poder de agredir a vontade e a liberdade da pessoa. A decisão é sempre da pessoa de voltar, de estar na presença, de ser esclarecida, de não ser enganada, de não ser ludibriada, de não ser seduzida pelas luzes e pelas promessas da idolatria do mundo pagão. Mas se quer, se deseja viver assim, é um problema da pessoa. Mas o profeta não pode deixar de anunciar, não pode deixar de cumprir a missão. Ezequiel recebeu essa missão, mas essa missão de anunciar, de exortar, de aconselhar deve ser uma missão para que o profeta se arvore, ou seja, se ache melhor do que aquele que está distante de Deus, como se o profeta fosse um super-homem. Não, o profeta deve fazer isso com amor. É como nos diz em Romanos, no capítulo 13, versículo 8. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. E um dos grandes marcos do amor ao próximo é ajudar esse próximo quando ele está distante de Deus, é ajudar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa a voltar para Deus. Não é para se achar melhor do que aquela pessoa. Não é para dizer que aquela pessoa está no inferno, está exatamente numa situação que não tem jeito. Mas o profeta deve dizer que existe luz, que existe caminho, que existe retorno. Não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor que deveis uns aos outros. Nos diz em Romanos capítulo 13, versículo 8. Então, por amor, o profeta precisa também advertir aquele irmão. Primeiramente, cumprindo a sua missão, dada por Deus. Porque é Deus que está acima de tudo, é Deus que manda, é Deus que confia essa missão. E em segundo plano, por amor àquela pessoa, para não ver aquela pessoa se afundando no mundo da idolatria. Então, o profeta Ezequiel, ele tem essa missão, para não ver a pessoa morrendo, para não ver a morte se abatendo sobre aquele que está distante de Deus. Então, nós não devemos usar isso para poder se achar melhor do que as pessoas, mais santos e mais santas do que ninguém, mas cumprindo um mandato de Deus e também em função do amor, porque o amor não é apenas passar a mão na cabeça e nem dizer palavras doces e agradáveis, como nós costumamos falar, mas é também fazer com que a pessoa entenda que ela está num mundo de idolatria, que ela está num mundo realmente pagão. É bom lembrar que quando em Ezequiel, que quando em Romanos e que enquanto em outras passagens, Deus vai usar pessoas para poder advertir, aconselhar, exortar alguém que está distante dele a se voltar para ele, Deus não está se referindo a situações da vida particular de ninguém. Porque fulano tomou um copo de água ou usou uma roupa indevida, inadequada. Ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo a pessoas que estão distantes dele, negando a divindade dele, negando, por exemplo, a ressurreição, negando, por exemplo, a sua lei, negando que ele deixou uma palavra, que ele deixou uma diretriz, um caminho, e que essa diretriz precisa ser conhecida, não é por questões particulares, não é porque você não gosta de uma vizinha, do seu colega, da sua colega ou da sua prima, não é porque você não gosta de uma pessoa, porque você não vai com a cara do ponto de vista pessoal
e do ponto de vista do seu coração e dos seus sentimentos, que quer dizer que você deva chegar para a pessoa para falar o que você quer. Não tem nada a ver com uma missão que um profeta, que um apóstolo, que uma pessoa que recebe de Deus para tirar aquela pessoa do mundo da idolatria, tem a ver com a missão que recebe. São questões particulares, porque tem pessoas que às vezes usam uma palavra como essa: eu vou advertir fulano, por questões particulares, porque fulano não está com o sapato adequado, porque fulano está com um corte de cabelo que não é o adequado. Deus não está se referindo à questão de costumes e de usos aqui, ele está se referindo à questão de adoração, de opção fundamental e de reconhecimento pelo fato dele ser o Deus Todo-Poderoso e Criador, e não por questões particulares, por raivinhas, por pequenos motivos torpes, motivos gentalísticos, motivos pequenos. Não tem nada a ver com questões de usos, costumes e questões e contendas particulares, mas tem a ver com o reconhecimento de um Deus por parte de quem o reconhece como Senhor de todas as coisas, e por parte do ímpio que está deixando de reconhecer esse Deus de todas as coisas para ficar se voltando, adorando e acreditando nas criaturas, nas fábulas, no mundo da idolatria. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 20, essa palavra. Ele nos deixa muito bem claro: se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com sua falta. A falta que o Senhor quer exatamente nos mencionar aqui é, em primeiro lugar, se um irmão pratica uma falta contra você, você deve resolver com ele. Você não deve expor logo de cara para a comunidade, porque se tratar de uma questão particular entre você e aquele irmão ou aquela irmã, entre um colega ou uma colega de trabalho, você deve resolver com ele e com ela. Não tem nada a ver com expor a pessoa. É diferente de uma pessoa que abertamente está numa comunidade de cristãos e de repente, ao invés de adorar aquele Deus que é o Deus de todas as coisas, fica envolvendo elementos pagãos, idolátricos naquele culto. Jesus está se referindo aqui à contenda pessoal. Se um irmão fizer algo contra você, não é contra Deus, aí você chama aquela pessoa. Se um irmão também faz algo contra Deus, você também deve chamar a pessoa, não porque você tem raiva, porque você vai com a cara, mas porque aquela pessoa fez algo contra o culto a Deus. Se aquela pessoa quiser ouvir, bem. Se não quiser, a pessoa já está atestando, já está assinando o seu próprio atestado do seu destino. Então nós devemos primeiramente amar a Deus adorando e chamando os outros a adorá-lo, porque é uma missão. E devemos fazer isso em segundo lugar, por amor. Quer dar sinais de perfeição? Devemos amar. Se você quer dar sinais de perfeição, você não deve dizer que você é melhor ou pior. Você deve amar. Não queira se fazer de perfeito, mas anuncie que há um Deus que ama e que chama ao caminho do esclarecimento, ao caminho da saúde, dos fatos verídicos, coisa que a idolatria não faz, porque a idolatria tem um mundo de sedução e de ilusão. Queira mostrar a essa pessoa que existe um Deus que é o Deus da vida, porque a idolatria mostra sinais de sedução, luzes, holofotes fictícios, paraísos artificiais e no fundo, e depois leva a pessoa para a morte. Chame essa pessoa com amor, porque esse Deus que usa você para chamar essa pessoa é um Deus de amor. Dizer para essa pessoa que Deus a criou sem artimanhas, sem a vontade de manipular essas pessoas, mas dizer que esse Deus é um Deus de bondade, de vida e de plenitude, coisas que são totalmente contrárias à idolatria. A advertência de Jesus de que alguém deve chamar o próximo para o caminho reto não se refere a questões e situações da vida particular, tais como a roupa que veste, como eu acabei de falar, se saiu de casa, se bebeu café, assuntos relacionados
ao casamento, aos vínculos particulares de cada um, no que tange ao contexto pessoal e até da vida privada das pessoas. Em muitas situações, a exortação para que alguém esteja com Deus é confundida com julgamentos, fruto de rixa, preconceito, inveja, ciúme, disputa por privilégios e cargos, por briga para ter melhor acesso à vida e ao mundo de uma autoridade. Não existe puxa-saco somente no mundo civil, no mundo da política, na empresa, na firma, na repartição. Também no meio religioso existe isso. E quando interesses e brigas estão em jogo, inclusive no meio religioso, existem também perseguições, existem também contendas particulares que são confundidas com aquilo que deve de fato ser atacado, que é ou adorar a Deus ou não adorar a Deus. Ou você está com Deus e adora só a Ele, ou você não está com Deus e não adora a Ele, ou não adora nada, ou adora você mesmo, ou adora as criaturas, que é a idolatria. A questão é adoração a Deus e não questões pessoais. E muitas vezes a pessoa, por não gostar de fulano ou de cicrano, usa Deus, quer humilhar a pessoa, quer expor, quer publicar coisas sobre a vida da pessoa, exatamente para difamar a pessoa e dizendo que isso é em nome de Deus. Inclusive acontecendo essas coisas dentro de comunidades ditas cristãs. Então que nós não confundamos exortação para adoração a Deus, para retorno a Deus, com questões humanas, pessoais e particulares, porque isso não tem nada a ver. Não é para bajular uma autoridade e fazer média diante dos outros, em vista de boa reputação e benesses, pensando que vai ganhar algum brinde de Deus por isso. O objetivo é fazer este ímpio conhecer este Deus de amor, o incluindo no contexto deste amor. Porém, se a pessoa rejeitar, ela própria estará se distanciando, ela própria estará se lançando nas profundezas da idolatria, ou seja, ela própria estará se entregando deliberadamente à morte. Então é por isso que Jesus vai dizer que se a pessoa não quiser atender a esse caminho, é por isso que Deus usou Ezequiel para dizer que se as pessoas que estavam no meio da idolatria não quisessem atender a esse chamado de uma vida no esclarecimento, sem os deslumbres da idolatria, que ela própria, por si própria, pela deliberação e pela opção que fez, seja tratada como pagã, porque ela fez a opção de ser uma pessoa pagã. Para as pessoas que negam a Deus, essa é a mensagem. Para as pessoas que vivem com discussões teológicas que pretendem subtrair a divindade de Deus, essa é a mensagem. Volte para o Senhor. Para as pessoas que confundem exatamente o mundo em que Deus coloca a sua verdade com o mundo das ilusões, essa é a mensagem. Volte para Deus, porque Ele quer exatamente que você esteja com Ele. Nós podemos aqui lembrar, por exemplo, do filho de Selomite, que blasfemou contra Deus no livro do Levítico, no capítulo 24, versículos 10 a 16. O filho de Selomite, que blasfemou, que falou uma palavra contra Deus, que maldisse Deus e foi levado para fora do acampamento e foi apedrejado. Então, nós estamos também diante da questão principal, que é adorar ou não adorar a Deus, de blasfemar ou de não blasfemar contra Deus, de glorificar o nome de Deus ou glorificar as criaturas, e não de questões particulares, de se fulano tem a cara bonita, de se fulano tem a cor bonita, o carro do ano, se fulano é pobre, é rico, se tem isso, se vai com a cara, se aprova, se gostou da carinha ou do sorriso de cicrano ou não. Mas são questões teológicas de adorar a esse Deus ou não adorar. O profeta é um porta-voz da aliança com Deus, e ele é convocado para chamar as pessoas que estão distantes para estarem com esse Deus, porque Deus manda, porque Deus quer e porque Deus também é esse amor que quer incluir a todos.
E não para que uma pessoa use o nome de Deus para dizer: olha, você está ruim, você está no inferno porque eu não gosto de você. Quem é o Deus da história? É Javé ou você? Para julgar, para colocar questões pequenas no meio que não tem nada a ver com aquilo que Deus pede. Então que nós possamos acolher o nosso irmão, que o nosso irmão que esteja longe de Deus, nós tenhamos a caridade e a bondade, mas também a liberdade e a dignidade e a sinceridade de convocar esse Deus para um caminho de luz, de convocar esse irmão para um caminho de luz, de convocar essa pessoa para o caminho do Senhor, para que essa pessoa seja exatamente alguém que usufrua da vida que Deus concedeu na cruz e na ressurreição. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Um abraço, a paz e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, nosso libertador. Amém.